Durante décadas, ninguém prestou atenção nele. Os vizinhos o viam andando pelas mesmas ruas, entrando e saindo dos mesmos lugares e vivendo uma rotina tão comum que parecia impossível existir qualquer coisa extraordinária em sua vida. Ele morava em uma casa simples, dirigia um carro antigo, usava roupas gastas por anos. Nada nele parecia indicar riqueza. Se você passasse por ele na rua, provavelmente faria o mesmo que todo mundo fez a vida toda, o julgaria achando que ele era só mais um velhinho judiado pela vida. Mas existia um detalhe que ninguém sabia ou sequer podiam imaginar. Enquanto as pessoas observavam a aparência daquele homem, algo completamente diferente estava acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo estava sendo construído em silêncio, ano após ano. E quando essa descoberta finalmente veio à tona, até mesmo as pessoas que conviveram com ele ficaram sem acreditar. Porque aquele senhor aparentemente comum havia construído algo que ninguém imaginava ser possível. E o mais curioso é que ele não tinha nenhuma das características que normalmente associamos à riqueza. Não era empresário, não era herdeiro, não havia ganhado na loteria. Se alguém procurasse uma explicação óbvia para sua fortuna, simplesmente não encontraria. E é justamente aí que essa história fica interessante. Porque, se ele não possuía nenhuma das vantagens que normalmente associamos ao sucesso financeiro, então surge uma pergunta inevitável. Como um simples faxineiro conseguiu construir algo que pessoas com salários muito maiores jamais conseguiram? E o que você vai descobrir aqui não tem a ver com sorte ou genialidade, não envolve nenhum segredo escondido que apenas uma minoria de pessoas conhecem. Mas para entender isso, precisamos conhecer quem era esse homem. Essa história é sobre Ronald Read. Nascido em 1921, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, Ronald cresceu em uma família simples e foi o primeiro da família a concluir o ensino médio. Para frequentar a escola, caminhava milhas e milhas todos os dias. Mais tarde, trabalhou durante muitos anos em um posto de combustível como faxineiro. Depois passou a trabalhar em uma loja de departamentos realizando tarefas simples e discretas. Sua vida nunca chamou atenção. Os vizinhos o descreviam como educado, reservado e tranquilo, nada demais. Era o tipo de pessoa que você cumprimentava pela manhã e esquecia poucos minutos depois. Mas enquanto todos enxergavam apenas um trabalhador comum, Ronald estava construindo algo que ninguém conseguia ver. E o mais impressionante é que ele começou a construir isso sem possuir nenhuma vantagem extraordinária. Quem o conhecia mais de perto percebia alguns hábitos curiosos. Ronald evitava desperdícios, consertava objetos em vez de substituí-los, cortava cupons de desconto do jornal. Quando o casaco rasgava, colocava um alfinete e seguia em frente. Seu carro era antigo, sua casa era simples, seu padrão de vida era praticamente o mesmo ano após ano. Mas o hábito mais intrigante que Ronald tinha era o de ler o Wall Street Journal. Ele não o lia por status, ou para se parecer inteligente. Ele lia porque se importava com o que estava escrito ali, e foi justamente esse hábito que começou a mudar o rumo da sua vida financeira. Milhões de pessoas economizam dinheiro, mas pouquíssimas acumulam fortuna como Ronald fez ao longo de sua vida. Talvez você pense que Ronald encontrou uma oportunidade única, uma ação que multiplicou centenas de vezes, que tenha tido sorte, mas não foi nada disso. A maioria das pessoas acredita que riqueza nasce de grandes acontecimentos. Um aumento importante, uma promoção, uma empresa que explode de crescimento ou uma oportunidade rara. Mas Ronald construiu sua riqueza de uma forma muito menos emocionante, porém muito mais inteligente. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém percebeu o que estava acontecendo. Enquanto muitas pessoas procuravam o investimento perfeito, Ronald fazia algo muito mais simples. Algo tão simples que costuma ser ignorado. Ele investia regularmente, sem tentar prever o mercado, sem procurar atalhos, sem buscar enriquecimento rápido. E continuou fazendo isso por décadas e o que parecia pequeno em um ano começou a ganhar força ao longo do tempo. O segredo de Ronald não era exatamente um segredo. Era apenas uma combinação de 3 elementos que quase todo mundo conhece, mas poucas pessoas aplicam por tempo suficiente: consistência, paciência e tempo. Ele investia regularmente. Não apenas quando tudo parecia favorável, não apenas quando sobrava dinheiro. E ao contrário do que muitas pessoas fazem quando começam a investir,
Ronald não entrava em pânico a cada queda do mercado, não vendia seus ativos a cada especulação negativa. E acima de tudo, permitiu que o tempo trabalhasse a seu favor, porque os juros compostos começam a funcionar desde o primeiro dia de investimento. Mas seu verdadeiro poder aparece quando recebem aquilo que quase ninguém tem disposição para oferecer: décadas. Enquanto a maioria das pessoas procura resultados rápidos, Ronald permitiu que seus investimentos crescessem lentamente. E esse crescimento lento acabou produzindo um resultado simplesmente extraordinário. Foi somente após sua morte que a dimensão de tudo isso veio à tona. Quando os advogados concluíram o inventário, a cidade inteira ficou em choque. Ronald havia acumulado aproximadamente 8 milhões de dólares. Um valor que ninguém imaginaria ao olhar aquele homem simples de roupas gastas e hábitos modestos. Os advogados encontraram participações em mais de 90 empresas diferentes. Ações de grandes companhias americanas acumuladas ao longo de muitos anos, reinvestidas, divididas, multiplicadas pelo tempo. Ronald deixou 2 milhões para uma biblioteca pública local, outros 3 milhões foram para um hospital da cidade e o restante foi dividido entre amigos e familiares. Um homem que varreu o chão de um posto de combustível durante décadas se tornou um dos maiores doadores da história daquela comunidade. A notícia correu o país. Os jornais financeiros mais importantes do mundo cobriram a história. E a pergunta que todos faziam era uma só: como isso foi possível? A lição mais importante dessa história não é necessariamente sobre os milhões de dólares acumulados. É sobre a forma como enxergamos riqueza. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando parecer ricas. Compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que mal conhecem. Ronald fez exatamente o contrário. Enquanto o mundo prestava atenção nas aparências, ele dedicava seu tempo a construir patrimônio. Em silêncio, sem plateia, sem aplausos e sem pressa. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque a riqueza que realmente transforma uma vida raramente parece impressionante enquanto está sendo construída. Ela cresce aos poucos. Quase invisível. E foi exatamente assim que Ronald Reed construiu sua fortuna. Enquanto ninguém percebia, ele transformava pequenas decisões repetidas ao longo do tempo em algo que parecia impossível. E essa talvez seja a maior diferença entre quem apenas sonha com riqueza e quem realmente a constrói. Me diga aqui nos comentários, você já conhecia a história de Ronald? E o que você pode tirar de lição para a sua vida hoje? Até o próximo vídeo, e sucesso!